potências que hoje são nucleares. Então, mesmo um projeto de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, se for razoavelmente bem sucedido, volta a explodir lá na frente. Exemplo, olha a China. A China já tem 4, 5 anos que está estagnada. A China teve uma crise no setor imobiliário que precisou de uma intervenção estatal brutal para contornar essa crise. As maiores empresas da construção civil na China, privadas, quebraram. Exemplo, Evergrande, que era inclusive dona do time de futebol mais famoso da China até então. E o setor de construção na China é responsável, aqui no anuário a gente mostra, 25% do capital chinês. Os salários na China que cresceram, sim, ali entre 2005 e 2020, já estão há 4, 5 anos estagnados, com qualquer critério que se pegue. E agora o capital chinês precisa sair para o mundo loucamente, E olha que loucura, vocês podem falar assim, mas veja, mas a China tem hoje mais ou menos 400 milhões de pessoas nas grandes cidades chinesas, onde está o grosso da produção industrial, mais ou menos 400 milhões de pessoas, que tem uma renda per capita de 31, 32 mil dólares anuais, que é mais que o dobro do Brasil. E nós temos 1 bilhão de chineses que estão em cidades menores ou no ambiente rural, que inclusive não podem ir para a cidade, porque eles seguram isso na marra e no chumbo. Lá você tem uma migração interna, você tem que ter um rucô, que você precisa de acesso aqui. Não é que você vai tomar um tiro na cabeça se você mudar de lugar. Mas se você não tivesse atestado legal, vamos chamar assim, você não vai ter acesso à saúde, à educação, a nada. Não vai conseguir nem alugar uma casa em outro lugar. Pois bem. Então meio que tu não pode sair mesmo, né? Então meio que você não pode sair mesmo. Você pode visitar e tal. 1 bilhão de pessoas que tem um PIB per capita que é metade do Brasil. Ora, por que o capital chinês não continua expandindo, então, para esse 1 bilhão de pessoas que é mais rural, que é mais interior? Porque não consegue. E não consegue porque não é eficiente? Porque ele já está com uma estrutura... igual o Brasil tem o seu exército industrial de reserva, como nós chamamos, desempregados e no trabalho informal. Tá. O capital chinês, para atender o mercado interno, ele já absorveu toda a mão de obra que ele consegue. Tá bom. Percebe? Então toda a mão de essa obra galera ela fica mesmo, não tem o que fazer. Eles vão, às vezes tem um trabalho rural, a maioria dela tem propriedade da terra, mas com produtividade baixa. Sim, mas dentro do sistema de grosso, vida ruim. Não são necessariamente pessoas que estão indigentes por aí, não. Não, mas o cara está se virando, ele é um cara da agricultura familiar. Isso que no Brasil se chama agricultura familiar, mas é agricultura de subsistência. Isso, agricultura de subsistência, é o que dizer. Que participa de feiras locais, você está entendendo? O cara se vira. Que tem acesso. Aí o pessoal fala, mas eles ganham só 6 mil dólares anuais, que é menos da metade do PIB per capita brasileiro. Para 1 bilhão, tá, de pessoas. Eu já fiz esse cálculo lá no meu canal. Aí teve uma cidade que eu peguei o dado errado. Eles fizeram o maior AUE, vou lá refazer, vou alterar só essa cidade, vai ficar o mesmo resultado. Peguei todas as regiões da China, o PIB per capita por região, fiz os cálculos todos, peguei o PIB e fiz o cálculo do PIB per capita. Então 1 bilhão da população chinesa tem uma condição que é metade da brasileira. Aí as pessoas defensoras da China me contestam assim, mas você tem que olhar o poder de paridade de compra, 6 mil dólares lá você compra mais coisa do que você compra no Brasil, nessas regiões. Fala, claro que você compra. Por que o poder de paridade de compra em relação ao dólar é alto? É porque não está na cesta de consumo dessas pessoas produtos de alta tecnologia. Mais é o quê? Produtos básicos. Tá? Por que 6 mil dólares na Nigéria compra 10 vezes mais do que no Brasil? Porque a cesta de consumo padrão da Nigéria não tem produtos de alta tecnologia, produtos caros, é só produto barato. E veja, a China não consegue expandir o seu capital para dentro da China mais. Não está conseguindo. Porque a empresa dela não consegue dobrar a produção porque ela não vai ter mercado. Ela já chegou no ponto que a sua produção corresponde ao mercado que ela tem. E isso são 400 milhões de chineses dentro daquela China mais desenvolvida. E para ela melhorar a situação dela, ela tem que melhorar o mercado interno. Mas para melhorar o mercado interno, ela tem que aumentar o salário. Que aí você pode aumentar a produção, que o consumo aumenta. Só que o salário baixo é um dos segredos da industrialização chinesa. Eles vão ter que usar a tecnologia para reduzir jornada de trabalho. Eles estão fazendo o contrário. Usa tecnologia para maximizar os lucros. China vanguarda da IA e da robotização.
Já viram os vídeos dos robozinhos chineses? Na apresentação lá do Ano Novo do Isso, chinês. Mais Sensacional, inclusive. Muito maneiro. Então veja, mesmo que o Brasil consiga, via capitalismo, achar uma brecha e subir um pouquinho aqui, mais para frente esse problema volta a explodir. Isso está colocado para a China, para os Estados Unidos. Condições de vida dos trabalhadores dos Estados Unidos deterioraram para caramba. É melhor que o Brasil? Claro que é. Ainda é melhor que o Brasil? Ainda é melhor que o Brasil. Então, eu queria te perguntar, por que os Estados Unidos é melhor? Por que está sempre em primeiro nesses dados do ranking aí? Que eles fizeram alguma coisa certa ou é só maldade? Não, só do ponto capital? de vista capitalista, do capital americano, é formidável o que foi feito historicamente. Isso não foi coincidência. Tá. Claro que eles tiveram condições propícias para isso também, né? Por vários motivos históricos. Mas isso eu digo. Há países que têm por que se orgulhar da história da sua classe dominante. Não que distribuíram renda, não, exploraram e tudo mais, mas conseguiram fazer com que o país galgasse passos, que subisse. A classe dominante brasileira, por isso que o brasileiro olha para a sua história como sendo uma piada. Porque a gente não tem motivo para se orgulhar da nossa classe dominante. Tanto que o nacionalismo da direita brasileira é um nacionalismo abstrato, vazio. Assim, Brasil e a camisa, mas... Eles tentam até resgatar umas Isso, tenta resgatar lá, Dom Pedro II. Lá do né? Brasil Paralelo eu editei lá, o Brasil, a Última Cruzada. Isso, tentando resgatar resgatar Dom Pedro II. Mas não cola, né? Bonifácio. Não cola. Não cola. Nós não nos referendamos na nossa própria história. E você sabe, a história, como a dos Estados Unidos, em vários momentos... Setores populares e setores dominantes, que ainda não eram esses ultrabilionários de hoje, lutaram juntos. Nos Estados Unidos, por exemplo, contra a Inglaterra, para a sua independência. A independência no Brasil foi um acordão feito em cima. Você acha que... Me parece que no Brasil é assim por método, não por coincidência. Como assim, método? A gente... Parece que é importante para a galera... que a gente tenha importante para a classe dominante brasileira, ou para a elite política, intelectual, financeira, etc., que a gente tenha um capital social baixo mesmo. Que a gente não se reconheça como país, que a gente... Ah, não, isso eu não penso, não. Não? É porque para ela subir mais... Olha, isso eu concordo, ela preferia ser maior do que ela é. Não é melhor que o povo tenha pouco pensamento crítico, que o povo conheça pouco da própria história, que o povo... Porque assim se a gente estiver preocupado só em sobreviver, como a gente realmente está, porque o Brasil é foda, escassez para todo lado. Sim. A gente tem menos tempo para prestar atenção nos caras passando a boiada, a gente tem menos tempo para pensar em revolução, a gente tem menos tempo para ler um livro, seja ele de qualquer corrente filosófica, né? Então, para a elite, me parece vantajoso manter a gente meio burro, meio desconectado, meio sem nos ver como uma nação. Entendo. Mas é claro que isso daqui eu não sou. Não, concordo. Cientista. Isso que você falou, concordo. Mas a observação que eu fazia em relação ao que o Petri colocou é mais na seguinte direção. Houve momentos, por exemplo, na história americana, para pegar aqui como exemplo, que esses setores da elite dos Estados Unidos fizeram um discurso de independência dos Estados Unidos, ganharam apoio popular e fizeram uma guerra de independência. Trouxeram atrás de si setores da população inteira para que os Estados Unidos conquistassem a independência frente à Inglaterra. Houve um momento histórico de uma guerra civil norte-americana onde um sul escravocrata, voltado para a exportação em produtos básicos, onde o norte ganhou uma população atrás de si, reuniu um exército, uniu o norte do país, e mesmo com influência no sul, para uma guerra civil que conduziu os Estados Unidos em uma determinada direção. E se o sul tivesse ganhado, eles tinham virado Brasilzão. Isso eu não sei dizer, mas certamente não estavam onde estão agora, né? Talvez teria sido uma Austrália, não vou saber. Bom, sei lá. Pode ser. O Brasil não. As classes dominantes brasileiras sempre conseguiram fazer acordões por cima. Veja, o Brasil fez uma independência que o imperador do Brasil pós-independência era o cara da família real portuguesa, que Dom Pedro I. Mas como assim? Se você acabou de fazer independência com relação a Portugal, como que vem o cara da família real de Portugal para ser o seu primeiro imperador? Vocês percebem? A história do Brasil é um acordão inteiro feito por cima. Quando vem o Brasil República, lá no finalzinho do século XIX, é um outro acordão onde a família real continuam a ser príncipes até hoje e a ganhar dinheiro público.
Esses picaretas que vão em podcast aí ficar fazendo apologia da monarquia, que vivem de renda do Estado, para não fazer nada, só porque são os príncipes, os herdeiros da coroa. Por quê? Porque a República Brasileira, claro que Dom Pedro II não queria sair do trono, mas foi um acordão, ele voltou para a Europa, de barco, tá? Com todo um conjunto de pessoas ao redor dele, o servindo, com recurso garantido pela República Brasileira. Essas são as revoluções no Brasil. São os combinadão. Um monte de combinadão. Nunca setores dominantes. E na prática, o que significa? Que esses acordões, o país nunca pôde levar a fundo nem posições capitalistas dentro das disputas mundiais em torno do tema. Uhum. Entende? Porque todo acordão que você faz, por exemplo, se você faz um acordão com Portugal, ainda que Portugal conceda voluntariamente, mas não é uma guerra. Aqui não teve guerra de Brasil com Portugal. Na América Hispânica teve. Lá tem uma guerra de independência gigantesca. Inclusive tem os heróis nacionais, né? O Bolívar, e dentre vários outros. Quem são os brasileiros? Alguém considera Dom Pedro I um herói nacional? Isso não está, porque de fato foi um acordão. Aí fizeram um teatro do Grito de Ipiranga. Que é uma coisa que até quando é criança, você lê aquilo ali e ri. Mas que porcaria é essa? O cara saiu de um lugar lá, foi olhar pro Rio Ipiranga, tirou a espada. No meio do mato, né? No meio do mato e declarou independência ou morte e volta. E a população nem ouviu o grito dele, tava longe pra caralho. Mas teve uns conflitos ali, você tá de brincadeiras. Se tivesse tido uma guerra civil séria, as marcas estariam na população brasileira, não era nem nos anais. As guerras que o Brasil teve, tanto é que você vai para Rondônia, as poucas, participa de centenas de milhares de pessoas, né? Barão de Rio Branco, lá envolvendo fronteira com a Bolívia, depois todo mundo indo massacrar o Paraguai, são essas coisas. Teve os farrapos também, né? Aí mais locais, né? São mais locais. Repressão a conflitos internos, a rebeliões internas. Então o Brasil teve muitas revoluções, só que todas foram derrotadas. Uhum. Né? De Canudos, a Cabanada e etc. Rebeliões populares muito fortes ao longo da sua história, mas todas foram derrotadas. E os grupos dominantes no Brasil sempre foram na base do acordão. Então, a história da classe dominante do Brasil é muito mais deplorável. A classe dominante brasileira é uma classe que você não tem capítulos da sua história que você possa se orgulhar. A classe dominante norte-americana, que eu quero que seja combatida, derrotada e colocada abaixo para uma revolução, mas eu reconheço... Pelo menos os caras fizeram alguma coisinha... Tem coisas que você tem por que se admirar. Tá entendendo? Falar, pô, esses caras fizeram algumas coisas grandes e ousadas no passado. Os caras mereceram ter a cara lá no Mount Rushmore. Não é à toa que se tornaram uma potência capitalista dominante. O Brasil não é esse o caso. Né? A classe dominante brasileira é das coisas mais execráveis, assim, é o parasitismo absoluto da colonização portuguesa aos dias de hoje. Olha aí. A gente é foda mesmo, né? Então a gente tem mais razões ainda aqui no Brasil. Filha da puta. Né? E estamos sobrevivendo e vamos sobreviver, ainda vamos... E o pior, a gente escolhe um deles, né? Puta que pariu. Eu morro de rir, eu acompanho essas coisas da direita brasileira. Tipo assim, os caras ficam tentando endeusar Dom Pedro, porque Dom Pedro II, não o primeiro. Intelectual. Porque ele era um cara culto. Assim, eu acho até que ele estava certo nesse caso, né? Já que ele recebeu o poder herdado, tinha lá tempo livre, vai fazer o quê? assessor, vai ser foda, vai estudar, porra. Acho que foi, né? Salve pra Dom Pedro II aí, cara. Mas isso é motivo para você olhar pro cara e falar assim, esse cara me representa, é ele que eu quero seguir, ele cria uma identidade que me faz identificar com o Brasil, o simples fato de que o cara tinha tempo livre e resolveu estudar. E era gente cara boa, os caras gostavam dele também. Recurso, tempo livre, e falou, vou aproveitar cara isso da aqui. família imperial, o mínimo que você tem que fazer é ler um livro, cara. Isso! Porra, você não, faz ele era bem gente também, ele chegava nos lugares, os caras gostavam dele. Entendeu? Gente boa, gente boa. Não foi o do primeiro que tinha o... Que era festeiro? Não, falando que ele era gente boa. Sim, mas os caras gostavam dele porque ele era intelectual, era bom de trocar ideia. Que eu acho que o de trocar ideia era o Dom Pedro I. Ah, é? Que tinha os amigos lá que ia pra festa. Era mais bom vivant. Qual que é o putanheiro? Era o Dom Pedro I. O Dom Pedro II era ranzinza, era um cara mais na dele. O Dom Pedro II era mais ranzinza. O primeiro tinha um amigo chalaça que levava ele pras coisas erradas. É aquele que tinha a novela lá, esse aí. Tô entendendo. Eu também já... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.